nós estamos fazendo leitura de um texto normal, que acabamos lendo em Mateus capítulo 7, e passa muitas informações. Se eu e você tivermos na ideia que esta frase, muitos naquele dia ouvirão a última frase da boca do Senhor Jesus. E aí, isso chamou muito a atenção, e eu escrevi algo que eu quero compartilhar com a igreja. É popular hoje em dia promover Jesus como gentil, educado, mas Jesus também emitiu repreensões severas e advertência séria. Suas declarações, como Mateus capítulo 7, verso 23, afasta de mim, que eu nunca te conheci. É uma das passagens mais assustadoras da Bíblia. Não só assustadora, é apavorante. Quando Jesus disse, afasta de mim, nunca te conheci, ele não estava se referindo quem é pagão, mas aquele que eram considerados como servos. Porque, igreja, militante de Cristo, se no presente século eu não der ouvido às verdades bíblicas, às profecias bíblicas, preste bem a atenção. Eu que estou há 57 anos da igreja, se você pegar a igreja de 2000 para trás, de 90 para trás, a esfera espiritual era outra, a santidade era outra, o mover de Deus era outro. Hoje não. Parece que Cristo saiu de dentro das igrejas e ele está unitariamente em cada coração, aquele que ele bater e abrir. Então é muito sério, porque o que acontece, né? Podemos se vestir como crente, falar como crente, aquela coisa toda, mas estamos levando o cristianismo a sério? Em saber que esse texto que nós acabamos de ler será a última frase ouvida por muitos? Então parece estranho ouvir o nosso onisciente, supremo Senhor Jesus Cristo dizer algo tão duro. E será a última frase ou palavra que tais pessoas irão ouvir do Senhor Jesus na eternidade. Você já parou para pensar nesta afirmação bíblica? Que cristão, que membro, que profeta, que crente, que pastor, que bispo, que obreiro, que são usados para realizar a obra do Senhor, que são usados nas maravilhas, nas curas, nos sinais, nas pregações, ficarão de fora do reino de Deus. É triste, é assustador pensar nisto, mas é uma verdade. O que profetiza, o que prega, o que é usado pelo Espírito Santo, crentes possuem contato com o Espírito Santo, mas que terrível, porque o Senhor Jesus afirma que muitas dessas pessoas correrão o risco de ficar de fora da eternidade com Ele. Igreja, é assustador. Se você leva o Evangelho a sério, se você não é apenas um religioso, se você leva o Evangelho, é sério isso. Isso trava, isso me deixa assim, uau! Faz com que a consciência comece, opa, vamos lá. Mas que terrível, porque o Senhor Jesus afirma que muitas dessas pessoas correrão o risco de ficar de fora da eternidade. E por qual motivo ficarão para trás? A resposta é, por causa da iniquidade. Mas pastor, o que é iniquidade? Eu até ensinei no culto de terça-feira. Eu convido toda a igreja a participar. Se você quiser ser um crente genuíno, venha nos cultos de terça-feira. Eu fui abordado. Irmã, se coloca de pé, por favor. O que a senhora disse para mim? Põe o microfone para ela, por gentileza, bem rápido. Louvado seja o nome do Senhor. Ela me abordou aí na porta, deu a paz do Senhor. Olha o que ela disse. A paz do Senhor. Que os cultos de terça-feira têm mudado a minha vida e me transformado de dentro para fora. As atitudes estão sendo outras. E a senhora é crente há quanto tempo? Então, a minha mãe me apresentou, eu tinha 6 meses, depois com 14 anos, desviou, eu saí e voltou, e voltei. Com quantos anos? Tem uns 20, uns 2 anos. 2 anos. 2, 3 anos. E agora o estudo da palavra está mudando o teu ser por dentro. Sim, e inclusive a Bíblia aqui. Eu lia esporadicamente e agora eu leio todos os dias. Jesus. Amém. Uma salva de palmas pela vida dela.
Copie ela. Viu? Porque não há tempo de brincar, igreja. Não há tempo. Vai chegar o tempo. Há tempo para todas as coisas. Mas nesse campo do espiritual, não. A Bíblia vai dizer em Tiago, chegai-vos a Ele. Porque tem muitas pessoas que cruzam o braço e ficam esperando. Não, vai haver um tempo que Deus vai acender o fogo em mim. Vai ter não, de jeito maneira alguma. Não fique esperando esse tempo, não. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a iniquidade. Mas, pastor, o que é iniquidade? A iniquidade é o desrespeito, a negação das leis e mandamentos sagrados de Deus. O ato de ser o ato de ser mau, injusto, desobediente, perverso dentro do seu coração intencional. Pastor, seja mais específico. Que eu vou ser mais específico. Vamos lá. Vamos ser mais específico. O iníquo é o indivíduo que já está acostumado a desobedecer os preceitos bíblicos e não se importa mais com as consequências. No passado era pecado. Porque há um grande mal, já disse isso, vou repetir isso quantas vezes for necessário para que possamos entender. Há um grande mal dentro do povo pentecostal, dentro da mente, achar que pecado é só para quem é solteiro, fornicação, e para quem é casado, adultério. E aí, o resto parece que não é pecado. E isso, igreja, preste muito atenção, porque eu tenho que até coloca na tela aí, Provérbio capítulo de número 6. Vamos lá, Provérbio 6, o verso 16 e 19. Porque o que a gente mais vê dentro das igrejas, essas 6 coisas o Senhor odeia. Pensa num Deus odiando. Para nós, como ser humano, o ódio é uma coisa, né? Agora, imagina num Deus. E a 7ª, a sua alma abomina. Então, a sua alma tem nojo, a sua alma despreza. A primeira, olhos altivos. É o que a gente mais vê. Língua mentirosa. Mãos que derramam sangue inocente. Mas, pastor, nunca matei ninguém. Quantas pessoas você já matou no teu coração? Quanto irmão ou parente, amigo, você já matou dentro do teu coração? Coração que maquina pensamentos perversos. Então, você está julgando as pessoas. Pastor, não faça. Quando você bate a língua dos dentes julgando as pessoas, o seu coração está maquinando pensamento perverso sobre aquela pessoa, se você está julgando. Pés que se apressa a correr para o mal. Opa! E aí nós temos uma ferramenta chamada WhatsApp, que, nossa, isso faz uma correria tremenda, né? O WhatsApp, a internet, as redes sociais. Testemunha falsa que prefere mentira. E o que? A última, que semeia contenda entre os irmãos. E é o que mais nós vemos diante, nas igrejas evangélicas. Não há castidade, não há simplicidade, não há humildade. Impensa, os olhos do Senhor procura, varre a terra procurando aqueles. A carta de Hebreu vai dizer assim, olha, sem santidade ninguém verá Deus. Dependa do Espírito Santo. Então, esse pecado de iniquidade é um pecado sórdido. Vamos entender à luz da Bíblia, Isaías 53, por favor, coloca aí os 5 e 6. Vamos entender isso, porque às vezes praticamos e não sabemos. A partir do momento que temos ciência da coisa, a coisa muda. Isaías 53, o verso 5 e 6. Diz assim, mas ele foi ferido por causa das nossas. Então, o ferimento na carne de Cristo foi as nossas transgressões. Pastor, o que é o pecado das transgressões? Está escrito e você não obedece. Amém? E moído por causa... aí é a coisa mais séria. Então ele foi ferido, pelas nossas transgressões. Agora moído, esmagado, perdeu a vida, ele perdeu todo o sangue por causa da nossa iniquidade. Se fosse só a transgressão, não matava o Cristo. Mas a iniquidade moeu, foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras
fomos sarados. Ei, não leia esse versículo para doente. Só doente no espírito e na alma, não é na carne, tá? Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um desviado pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele o quê? De novo o quê? De novo o quê, igreja? Duas vezes a iniquidade fala do texto, como é terrível, o pecado sórdido. Se faz com prazer, sabe que é errado, mas faz com prazer. Então alguém pode questionar por que Deus usaria alguém que vive em pecado ou que não se converteu. Primeiramente, igreja, dons espirituais são enviados de Deus para o homem. E vemos exemplo que mesmo sem o homem merecer, e mesmo sem o homem ser fiel, Deus pode usar. Exemplo? Tem um exemplo, e toda vez que eu leio esse negócio, eu fico assim, uau, tá? 1 Reis, lá o capítulo 13. Pode chegar na sua casa e ler 1 Reis, tá? O profeta novo e o profeta velho. Olha, o profeta velho era um homem mentiroso, enganador, mas era profeta, tá? Enganou o profeta novo e fazendo voltar, porque o profeta novo recebeu uma ordem de Deus, vai lá, entrega a profecia e volta para outro caminho. Ele encontrou o profeta velho, não, vem cá, não se detenha naquele local, não para, não bebe água, não come, não cumprimenta ninguém, vai lá, entrega a profecia e volta. Ele encontrou o profeta velho. Não. Deus falou comigo. Aí. Porque hoje nós vemos muito, parece que Deus tem duas bocas. É interessante isso. E as pessoas, por falta de conhecimento bíblico, vão para o ventos. Eu estou louvando, eu estou fazendo o que Deus quer. Será? Então, parece que hoje Deus tem duas bocas. Né? E o profeta novo, sem experiência, sem maturidade. Cuidado. Fez voltar ao seu caminho, mas depois profetizou que ele morreria comido por um leão, e assim sucedeu. Só apenas confirmou que Deus falou, vai lá, na volta não detém, não cumprimenta ninguém, não toma água, não, entrega a profecia e volta. Ele desobedeceu. E aí, o leão, pastor, mas você é no Velho Testamento. O Deus do Velho Testamento é o mesmo Deus de hoje. Porque não acontece com ciclano, agora não acontece com... Às vezes ele é só chamado, ele não é escolhido. Aquele que é escolhido, eu já vi passar por moinhas terríveis. Vamos lá. O profeta Balaão, outro, cheio de dom de Deus, ensinou o rei Balaque a lançar prostitutas no meio de Israel para levar o povo a pecar. Tentou amaldiçoar Israel, mas Deus o dizia para abençoar. Então nós temos vários exemplos na Bíblia de profetas cometendo pecado de iniquidade e sendo usado por Deus, ainda no seu pecado de iniquidade, sendo usado por Deus. Mas, igreja, parece contraditório, uma vez que o próprio Jesus também disse em João 6:37, a parte B, o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Mas a verdade é que não há nenhuma contradição, nem nas palavras, e nem tem um pouco na atitude do nosso Senhor Jesus e Salvador Jesus Cristo. O que acontece é que há uma manifestação perniciosa que está se multiplicando entre muitas pessoas que dizem ser serva de Jesus Cristo. Atualmente, e justamente esta manifestação que vai fazer com que tais pessoas, mesmo tendo passado décadas da vida dentro de uma congregação, serão rejeitados por Cristo, impedidos de ter acesso à recompensa divina no reino do céu. Você pode perguntar, pastor, que manifestação perniciosa é essa? Então vamos lá. São os vícios de muitos crentes e congregações que desenvolveram em viver apenas baseado na operação de sinais, milagres, de maravilha. Ou seja, para tais pessoas, membros ou líderes, a experiência do cristianismo se resume apenas e tão somente a ação do sobrenatural, como a cura do enfermo, expulsar demônios, línguas estranhas, profecias, visões, sonhos, revelações e prosperidade. Tem isso lá? Estou dentro. Deus está lá. Não. E aí eu vou fazer uma pergunta para a igreja, eu gostaria que a igreja respondesse para mim. Qual foi o povo que viu mais milagre?
Que período foi? No deserto. E na eternidade, você irá ver apenas poucas pessoas que saíram do Egito, viram o mar vermelho aberto, viram as pragas, viram cordoniza, viram a pedra jorrar água, viram o maná. Poucas pessoas. Pastor, não estarão na eternidade. Mas foi escolhido por Deus? Deus, sim, né? Foram chamados por Deus. Então, não essa manifestação, né? Você pode perguntar, como, pastor? Mas o cristianismo não é isso? Não é só as manifestações. Ele é muito mais do que apenas isso. Porém, uma grande parte dos crentes estão presos e tão somente nas manifestações espirituais do sobrenatural. Eu fui convidado para ir numa igreja. E fui nesta igreja evangélica. Eu sentei naquele banco, não me identifiquei como pastor, porque fui convidado pelo membro. E eu disse que iria. Não me identifiquei como pastor. Sentei e assisti o culto como estão sentados aqui. E o que aconteceu? No momento do louvor, você não entendia o louvor da pessoa que estava cantando, porque era uma gritaria, era um pula-pula, era um roda-roda. E você ficou assim, Jesus amado, né? E aí, na hora da pregação, não deu para ouvir, porque também era uma gritaria, era um roda-roda. E aí o que acontece? Uma daquelas pessoas que rodaram, sentou ao meu lado, uma catinga de CC terrível. Eu falei, Jesus, além disso, entendeu? E eu tive a pachorra de perguntar, quando acabou o culto, dei a paz do Senhor. Falei, minha irmã, o que a senhora aprendeu? Ela não soube responder. Ela só disse que o culto foi bom. Estava descabelada, suada. Para ela o culto foi bom. E eu perguntei, o que a senhora aprendeu? Nada, pastor, mas o culto foi bom. Então, há uma meninice do Evangelho. E nós precisamos entender a Bíblia, colocar em prática. O Evangelho não é só isso. O Evangelho vai muito mais do que isso. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é muito mais, muito mais. Porém, uma grande parte dos crentes estão presos, tão somente nas manifestações espirituais. Eles tornaram-se completamente cegos, indiferentes para a parte do cristianismo que mais importa. A parte que está relacionada com o amor, com a renúncia, negar a si mesmo, cruz. Não enche igreja. Eu convidar qualquer pessoa que está na mídia, porém não irá, os que estão na mídia não pregam isso. Não vai pregar cruz, não vai pregar renúncia. Não. Ao contrário, vão fazer a plateia rir. Ou vão escrever frases chocantes, frases que parece que ativa. Não sei se você tem conhecimento, mas o cristianismo possui 3 pilares, 3 características vitais que definem. Sabe quais são elas, igreja? Repita comigo: a fé, a esperança e o amor. Eita! Como o apóstolo Paulo registrou em 1 Coríntios capítulo 13, o verso 13, a parte A, que diz: agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor, estas 3, igreja. Porém, tanto a esperança quanto a fé são subordinadas ao amor, pois o amor é um dom supremo. Por esse motivo, foi que Jesus, quando perguntado por um doutor da lei sobre qual é o maior de todos os mandamentos da lei, respondeu da seguinte maneira: amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma. Este é o primeiro e grande mandamento, e o segundo semelhante é: amarás o teu próximo como a ti mesmo.
Desses 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Não é estar abraçado, não é estar um dentro da casa do outro, é respeitar, é não trazer tristeza, é não desobedecer, é amar, é não julgar. Isto é amar o próximo. Então, igreja, não adianta eu carregar a Bíblia, falar línguas estranhas e não praticar esse mandamento. O quanto nós, conhecedor da verdade, vamos carregar a verdade e não vamos praticá-la. Basicamente, o que Jesus estava tentando dizer àqueles doutores da lei era o seguinte: o amor é o centro de tudo. Então, uma vez que alguém concentre toda a sua atenção apenas nas coisas sobrenaturais da fé, com os sinais, milagres, maravilha extraordinária, passará automaticamente que tenha consciência disso ou não, e vai negligenciar o amor. Por esse motivo, é que nos dias atuais, vemos como algumas facilidades, tantas pessoas, membros e líderes de congregação, poderosamente usados nas mais diversas manifestações espirituais da fé, como a cura, profecia, línguas, previsões, sonhos, prosperidade, revelações, expulsar demônio e tantas outras coisas extraordinárias, mas ao mesmo tempo não pratica e nem manifesta quase nenhuma compaixão ou empatia, compreensão, tolerância, paciência, paz, misericórdia, temperança, equidade e muitas outras virtudes que vêm diretamente do amor, que é o fruto do Espírito. Isso muitos dão as costas. Pelo contrário, tais pessoas, mesmo tendo aprendido como colocar a fé em ação para gerar grandes efeitos sobrenaturais, que muitos fazem questão de ostentar, permanece dominado pelo orgulho, pelo egoísmo, pela arrogância, pela vaidade, pelo fanatismo, pelo ressentimento, pelo narcisismo, pelo achismo, pela megalomania, pela raiva, pela ira, pelo ódio, pela inveja, pelo ciúme e tantas outras iniquidades. Semelhante a estas, eis o motivo que levará Jesus a dizer categoricamente estas pessoas, o que está registrado em Mateus 7, 23, que diz assim: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticai iniquidade. O amor é o centro de tudo. Se você não entender isso, você está esquentando cadeira numa igreja evangélica. É Ele que vai te levar para o céu. Guarde essas palavras, porque elas são fiéis e verdadeiras. É a mais pura realidade. Pastor, então eu não sei. Glória a Deus. Faça um jejum, uma consagração. Jesus me ensina o que é amar. Fale com o dono do amor. Porque às vezes dobramos nossos joelhos, pedimos tantas coisas, né? Mas esquecemos das prioridades, das importâncias que é isso que nos conduzirá ao céu, igreja. Se realmente queremos viver como um cristão genuíno, jamais podemos nos esquecer que a fé está subordinada ao amor. Portanto, para nós, qualquer efeito sobrenatural da fé, se estiver desconectado do amor a Deus e do próximo e a nós mesmos, não terá proveito algum. Em 1 Coríntios 13, o verso 1 e 2, o apóstolo resume exatamente essa questão ao dizer, o verso 1, ainda que eu falasse a língua dos homens e a dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa, ou como um sino que tine. Ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios, toda a ciência, ainda que tivesse fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Isso tem que queimar no teu coração. Isso tem que pulsar nas suas veias espiritual ou espirituais, né? Isso tem que a sua alma entender e desejar isso. Porque a nossa carne quer apontar, a nossa carne quer julgar, a nossa carne quer falar mal, a nossa carne quer dar as costas, a nossa carne quer fazer o que o ego manda. Mas foi dito aqui pela irmã Hilda, dizendo que quando nós aceitamos Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador,
Nós não pertencemos mais a nós mesmos, é Ele que manda em nossa vida, é Ele que é o dono do nosso ser. Se entendemos isso, igreja, oh, que maravilha! Por favor, coloca aí todo 1 Coríntios capítulo 13, do verso 1 ao 8. Vamos ler isso, vamos entender isso à luz da Bíblia, porque isso é importância. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como um sino que tine. O verso de número 2. Ainda que tivesse os dons de profecia, conhecimento de todos os mistérios, todo conhecimento, ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal, transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Verso 3, ó, o verso 3, ainda que distribuísse toda a minha fortuna, porque as igrejas hoje, né, tem uma área social vasta, e aquela coisa toda se preocupa com a área social. Olha o que diz aí, ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Faz no automático. Verso de número 4. A essência. Olha a essência. O amor é o que, igreja? Ele é benigno. O amor não é? O amor não se... Então como que você vai falar mal do teu irmão? Como que você vai julgar? Como você vai apontar o dedo? Aonde está o amor? O próprio Senhor Jesus disse, olha, eu não vim para julgar, eu vim para salvar. E ele tinha toda concepção, toda autoridade para julgar, porque ele é Deus. Ele veio para salvar. Verso 5. Não se importa com a indecência. Não busca os seus interesses. Não se irrita. Não suspeita mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca, mas havendo profecia serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo conhecimento desaparecerá. Até 8 só. Entendeu? A essência do cristianismo. Amar ele com toda a pungência e o mesmo ao próximo com toda a intensidade. Por esse motivo, é que nos dias atuais, vemos algumas facilidades. Tantas pessoas, membros de líderes de congregações, né, poderosamente usadas as manifestações nas línguas, o tempo todo. E aí o que acontece, igreja? O fruto do Espírito está longe. Pelo contrário, tais pessoas, mesmo tendo aprendido como colocar a fé em ação, para gerar grandes efeitos sobrenaturais, como muitos fazem, né? É óleo da unção, é a água do Rio Jordão, é tantas e tantas parafernália que existe para atrair o povo. Permanece dominado pelo orgulho, pelo egoísmo e tantas outras coisas, pelo fanatismo. E essas pessoas que fazem isso irão ouvir a última frase da sua vida: nunca vos conheci. Se realmente queremos viver como cristão genuíno, jamais podemos nos esquecer que a fé está subordinada ao amor. Portanto, para nós, qualquer efeito sobrenatural da fé, se estiver desconectado do amor de Deus e do próximo, não tem algum proveito. Então, na minha caminhada cristã, olha o que eu aprendi. Amados, a fé, para permanecer pura e brilhante e ter a sua ação perfeita, necessita estar sempre conectada ao amor. A fé nos faz transportar montanha. O amor nos faz caminhar a 2ª milha. A fé nos permite curar os enfermos. O amor nos permite curar a nós mesmos e, por consequência, o mundo. A fé nos capacita para profetizar.
O amor nos capacita a ter compaixão. A fé nos dá condições de expulsar demônio. O amor nos torna inabalável aos ataques do espírito do mundo. A fé nos faz lutar e vencer as batalhas. O amor nos faz oferecer a outra face. A fé nos faz caminhar sobre as águas. O amor nos faz estender a mão para aqueles que estão se afogando. A fé nos sustenta no momento de maior dificuldade. O amor sustenta a nossa fé e nos faz sustentar outros em meio às aflições da vida. A fé acende a chama do cristianismo em nós. O amor mantém a chama acesa. Ei, a fé ergue aqueles que estão caídos. O amor converte aqueles que estão perdidos. Então, quando Jesus disse que rejeitará muitas pessoas que passaram boa parte da vida operando sinais e maravilhas extraordinários, em nome dele, os impedirá de entrar no reino do céu. É porque tais pessoas, diz respeito de realmente terem curado enfermos, expulsado o demônio, profetizado e produzido diversos milagres, nunca foram realmente cristãos, pois ignoraram e negligenciaram o dom supremo, o amor. Ou seja, eles ficam tão inebriados com tal feito, de modo que acabam de negligenciar o próprio Deus, porque Deus é amor. Ele não tem amor, ele é amor. Como foi escrito em Mateus capítulo 24, verso 12, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas, se focarmos a nossa atenção no amor de Deus, Ele produzirá e sustentará a nossa fé, Ramandacai, de maneira saudável, e será uma fonte inesgotável de esperança para a nossa vida e para a vida das pessoas que nos rodeiam e que tiverem contato com o amor do Pai através de nós, nunca serão o mesmo. Que Deus possa abençoar e que essa palavra possa arder no teu coração, porque quando eu estava estudando e li esse verso, já li várias vezes, mas ardeu de novo. É sério. Ouviremos: bendito do meu Pai, ou ouviremos: não te conheço. A escolha é sua. Jesus, pastor, é verdade, igreja, eu não posso aqui mentir de jeito, maneira alguma, porque serei cobrado na eternidade. Então não posso aqui, não posso copiar o mundo, eu não posso, para atrair pessoas, enfeitar como estão enfeitando. Não, de jeito, maneira alguma. Eu tenho que falar a verdade. Há muitos que não foram tocados pelo amor de Deus. Carrega um cristianismo cheio de peso, porque ainda não entenderam o cristianismo. O amor é uma esfera maravilhosa. Você vai entender isso quando a tua alma anelar pelo fruto do Espírito. Pastor, mas eu não sabe, o que me atrai são os milagres. Sim, isso é bonito, mas comece então a sua alma a aspirar, querer o amor de Deus, o fruto do Espírito. Todo o peso da religiosidade vai cair por terra. Todos os dogmas que você criou em sua mente cairão por terra quando você entender o amor de Deus. Enquanto não entender isso, será uma vida religiosa. Você pode pregar, você pode falar em língua, você pode fazer tudo, mas não vai entender a essência do amor. Vai sempre trabalhar a fé, mas o amor é tanto. Os 3 pilares do Evangelho: fé, esperança e o mais importante, o amor.
Que Deus possa abençoá-los tremendamente em Cristo Jesus. Amém, igreja? Amém. Vamos escolher: vinde bendito do meu Pai, ou não te conheço. Passou a vida toda na igreja. Às vezes nasceu no berço evangélico como eu. Alguns dogmas por estar num local religioso, não bebeu, não fumou, não adulterou, né? Não fornicou, não foi para barzinho, não, sabe, tudo isso que o mundo oferece, não fez nada disso. Teve uma vida casta, entre aspas, mas nunca entendeu a essência do Evangelho. E naquele grande dia, que todo mundo se comparecerá diante do trono, nessa concepção, você pode ouvir: não te conheço. Então que essa palavra possa nos constranger e fazer uma consciência, dizer a Ele: Pai, onde eu estou errando? Me ajuda. Nos cultos de terça-feira eu tenho dito, e que você entenda, a nossa vida é como uma carruagem. E nessa carruagem tem cocheiro, a sua consciência. O braço do cocheiro é a sua razão. E o freio que vai puxar essa carruagem é a sua razão, que vai dominar os dois cavalos ferozes que correm, que é o sentimento e as emoções. Então, que o Espírito de Deus possa nos dar sabedoria, para que possamos toda hora frear a nossa carruagem, as emoções e o sentimento, e colocar a palavra. Porque a igreja, dos meus 57 anos, eu nunca vi isso aqui errar. O que eu já ouvi de profecia não está escrito. Tá? Vi várias e várias. Conheço vários e vários casamentos que não deram certo por causa de profecia. Já vi tanta coisa na igreja, mas isso aqui eu nunca vi falhar. Que Deus possa abençoá-los tremendamente em Cristo Jesus. Amém? Eu convido todos a se ficar de pé, que nesse exato momento nós